Se você tá chegando aqui, tá se inscrevendo no canal, sinta-se à vontade. Se quiser comentar aqui também, a gente vai responder, porque tem pouca gente, né? E amigos, ajuda a gente a crescer. Somos não influenciadores. Tinha 3 seguidores, agora são 4. A faculdade vai te levando e você vai progredindo lá dentro e você vai... Vai falando. Você vai progredindo lá dentro e você vai indo pro caminho, para onde você quer ir. Sim. Porque mesmo porque lá na faculdade, quando você for fazer a prova da OAB, você precisa... Qual área que você vai fazer a sua segunda fase? A primeira fase é termos gerais. Sim. A segunda fase você tem que escolher qual área. Trabalhista, criminal, empresarial, constitucional. Então você vai escolher qual área que você vai fazer a prova. Então, geralmente, você tem ali já a afinidade já da faculdade, o estágio. Sim. Então você já sabe para qual área que você vai ir. E assim, doutor, normalmente também a pessoa segue para uma dessas áreas, mas às vezes ela pode seguir para uma outra profissão também, né? Que tem que começar pelo direito. Sim. Tipo, ser delegado, precisa fazer direito? Ou não? Sim, para você ser delegado, você tem que ter a faculdade de Direito. Não necessariamente você precisa ser advogado, você tem que cumprir os requisitos da prova para prestar o concurso. Tá. Então, por exemplo, advogado, né, ser advogado também é um concurso. E muita gente acha que é obrigatório você sair da faculdade de Direito e ter a OAB na mão. Não, não é obrigatório, de forma alguma. Mas para alguns concursos, você tem que ter algumas especificações lá para você fazer a prova. Então, por exemplo, para magistratura, tem que ter 3 anos de atividade curricular jurídico após o término da faculdade. Certo? Então, por exemplo, a pessoa trabalhou em cartório do tribunal. Tem a faculdade de Direito, mas trabalhou 3 anos no cartório tribunal. Sim. Ela é concursada, ela vai prestar o concurso para juiz. Ela pode, se ela cumprir os requisitos, ela vai passar. Então, ela nunca foi advogada. Eu tenho amigos juízes que nunca advogou. Nunca pegou a OAB. Sim, só fez a faculdade. Fez a faculdade, prestou o requisito da prova, que é 3 anos de trabalho jurídico, e aí prestou a prova e passou, tranquilo. Quando acabar, eu não quero mais ser juiz, ou aposentou, ele pede na OAB, automaticamente ele recebe a carteira da OAB, porque passar na magistratura te dá esse benefício lá na frente. Ou você pede saída, né, como juiz, ou você, depois lá na frente, aposentar, fala, eu quero advogar. Aí você pede inscrição na OAB. Tá? Então isso é tranquilo. Outras carreiras, então, delegado, investigador também agora precisa antigamente não precisava. Agora precisa da faculdade de Direito. Então, algumas áreas necessitam. Tá? Mas não necessariamente você precisa passar na OAB. A OAB você tem que prestar ela quando você termina ou durante o curso você já consegue prestar? Durante o curso, a partir do nono semestre, então no último ano. Uhum. Então, no nono semestre, você já pode prestar. Você passou, tipo, janeiro. Você está no nono semestre, fez a prova ali, né? Fez todas as etapas, primeira e segunda fase, passou. Quando acabar o ano, o seu ano, né? O décimo semestre e pegar o diploma, né? Ok, você já não precisa mais prestar. Basta ir lá na OAB e dar entrada na sua carteira da ordem. Não é carteirinha, tá, gente? É carteira da ordem. A gente às vezes chega no tribunal, né? As pessoas recepcionam a gente, né? Pô, a carteirinha da ordem, doutor. É carteira da ordem. Imagina, me dá a sua matriculinha aí pra mim. Exatamente. Não faz sentido, né? Porque quem trabalha no tribunal é matrícula, né? Recebe rala pra tirar a carteira lá também. Não dá, né? Então fica chato. Então a gente já vai corrigindo. Acho que todo podcast eu falo isso. Carteira da ordem. Então, a partir do nono semestre, você pode prestar a prova. Passou na prova tranquilamente. Só aguardar, você tem que aguardar até o término. E como que é essa prova? Porque assim, acho que tem muitas pessoas que estão aí, né, que vai fazer direito e tudo mais e chega aquele momento de fazer a prova. Como que é essa prova? É difícil? Bom, acho que muita gente já sabe que no Brasil atualmente foi cancelado algumas faculdades via EAD, né? Via online. Então, muita faculdade de direito, muitos advogados, né? Muitos bacharéis de direito. Então, teve que fazer um filtro. A OAB, recebendo esse tanto de gente formada em direito, tem que fazer um filtro. E esse filtro é a prova. A prova, ela é, sim, nível difícil para muito difícil, tá? Então, ela tem já um ranking muito alto para você passar.
Então, para justamente fazer o filtro, quem está estudando, quem não está estudando. Já vi pessoas e casos de cara que é o do fundão, né? Que a gente fala que é o do fundão. É o do fundão. O do fundão, o cara vai lá e presta a prova na primeira e passa. Como, né? Cara, várias, já vi várias. Inclusive na E minha turma e quem passou. senta no primeiro lá fica alguns anos prestando. Vários, porque às vezes tem o perfeccionismo, ou às vezes tem o medo, que é o que você está me perguntando. É o medo, a aflição, a ansiedade. Então, o fator ali da prova, da OAB, o principal fator é a ansiedade. Eu digo porque eu já dei aula, né? Já dei aula para cursinho e tudo mais para preparação da OAB. O que eu falo para os alunos? É um dia de trabalho. Você vai lá num domingo atender um cliente. A prova da OAB é isso. E eles não entendem. Então, o que a gente passa? Vai lá no domingo, respira, pega a prova, vai na boa, você tem 5 horas. É pouco, é pouco. Quantas questões tem normalmente na prova da Na OAB? prova da OAB, se eu não estou me enganando, é 80 questões, Sim. tá? Da primeira fase. 80 questões. Você só precisa fazer metade, 40. Acertar 40. 40. A nota de corte é 40. E mesmo assim, tem gente batendo 20, 30, 39. São dissertativas ou alternativas? Essas são alternativas. São 5 alternativas por questão. Aí depois você passa para a segunda fase, que é a prova escrita, que aí você tem uma peça processual para fazer, e 4 questões dissertativas divididas. Às vezes, tem prova que às vezes é uma questão dividida A e B, e às vezes a última é só uma questão, aí você responde. Geralmente é assim. Não sei como é que tá agora os filtros. Mas a principal questão da prova da ordem é a ansiedade. E justamente a OAB faz isso para fazer um filtro. Sim. Porque você vai lidar com pessoas. Pressão, né? Pressão, você vai sentar numa audiência que nem... A mesa de audiência é isso aqui, gente, ó. Para quem tá assistindo. Então, quem tá aí, ó, assistindo é o juiz. Você tá aí. Eu sou um advogado, só que eu tinha que estar aí no teu lado, né? Então, advogado, você tá aqui, o Júnior ali é outro advogado e tem um cliente dele. Eu vou lidar com pessoas. Então, a OAB quer saber se você tem resistência, se você tem capacidade de aguentar pressão e etc. Então, a prova da OAB, ela já faz esse filtro para segurar um pouco psicólogo a galera. mesmo. Um psicológico. Um psicológico. Né? É lógico, nada tira o mérito de quem estuda, né? Sim. Porque eu conheço pessoas que estudam afinco e acaba não passando. E é uma vez por ano? Não, a prova da OAB geralmente são 3 por ano. 3 Então tem bastante. Eu achava que era uma vez por Janeiro começa ali as inscrições, aí fevereiro tem ali já a primeira fase, né? Fevereiro, março, aí abril tem a apuração dos pontos, aí abril, maio já faz a segunda fase. Aí depois tem a do meio do ano, geralmente final do ano. E ela é paga? Paga. Cara. E hoje caro. Hoje é. Na época que eu fiz, não era tão caro, mas hoje, se eu não me engano, tá quase R$300 ou até mais. Você é doido. Então assim... Por tentativa, né? Por então, tentativa. Tem gente Só que tá há uns anos aí. Só que a tentando, OAB teve uma época, eu não me recordo se foi exatamente na época que eu fiz a minha prova, mas teve um momento que ela mudou o seu ritmo. Quem fez a primeira fase e passou para a segunda e barrou na segunda, ela tinha que voltar para a primeira. Hoje não, você passou da primeira fase, vai para a segunda, você tem direito a fazer a segunda fase mais uma vez. Tipo assim, é como se você tivesse salvo, né? O primeiro, né? Exatamente. Então, assim, você só paga metade da taxa para fazer a segunda fase. Aí é um pouquinho melhor, né? Então, assim, ela fez isso para justamente... Poxa, o cara passou da primeira fase, que já é um filtrão, e deu uma rabiada aqui na segunda. Então, agora você tem o direito de fazer a segunda fase, paga metade da prova e faz a segunda fase. Passou, ok. Se você não passar, aí você volta lá para a primeira. Entendeu? Então é normal. Quando você prestou na época da faculdade ou depois? Eu prestei na época da faculdade, cheguei a passar na primeira fase, logo no nono. Aí tomei umas pancadas, que é normal, né? Sim. E aí só depois quando acabou. Aí sim a gente passou. Mas o certo é você fazer a prova lá na faculdade. Tem gente que não faz, mas o certo é fazer. É porque você pode fazer antes de terminar. Exato. Então, assim, muita gente que até hoje eu conheço passou na época, lá no começo. Dá para fazer treineiro também, tá? E é o que eu recomendo.
Você pode fazer a prova da OAB como treineiro antes do período? Pode, só que se você passar, você Não vale nada. Não vale nada. É treineiro. A gente chama de treineiro. Mas aí eu recomendo a pessoa entrar na internet. Hoje você tem vários sites lá que você faz o simulado, já com as provas antigas. Hoje tem a inteligência artificial, Tem né? inteligência artificial. o cara... nós vamos falar sobre isso hoje. O cara gera ali como é que fala? As questões ali. Exato. O cara consegue gerar hoje uma prova da OAB por inteligência artificial. Ele Chat pode GPT. gerar, por exemplo, ele faz um prompt ali, um prompt curto. Eu quero 10 questões de direito civil diferentes das últimas 5 provas da OAB. Ele criou esse prompt, ele vai dar lá 10 questões prováveis diferentes das últimas 5, que não caiu. Porra, Ele ainda treina faz a ali. probabilidade. Exato. E tem mais um monte de outras coisas, né? Dizem que não copia, mas são tantas provas. Tem provas que às vezes a OAB pega de outros concursos, tipo de delegado, magistratura e outros tantos concursos, adapta aquela questão e põe na questão lá. E é a mesma questão, só que foi em outro concurso. Uma coisa que eu vi que a inteligência Entendeu? artificial faz é que ela puxa artigo, não é isso? Dentro da lei, é uma coisa assim, não é? Eu não sei se é assim que fala, tá? Como? Tipo assim, você fala assim, vai um exemplo, fui preso. Tá. Fui preso com tal coisa. Qual lei que fala sobre isso? E Você aí fala a inteligência artificial puxa lá toda a lei de acordo Sim. específico com aquilo. Você não precisa mais ir lá, ficar procurando pra caramba. Não, né? o que acontece? Hoje, né, isso para os colegas que já se atualizaram como eu. Tá? Então, se você se atualizou, hoje você tem uma ferramenta chamada internet. A ferramenta internet, eu estou falando global. Tanto IAs, né, inteligência artificial, como mecanismo de busca. Hoje, né, a gente brincava, né, que quem às vezes estava preso sabe mais direito penal do que o advogado. E de fato é. Porque o cara tá ali preso, ele tá com um livro, ele tá lendo. Tem cara preso que o cara sabe de cor o Código de Processo Penal e penal Ele de estudou cabo a rabo. o próprio caso dele, né? Ele estudou, né? Exato. Tem, cara. Tem um cara que monte. se defende, tem história do cara que se defende, né? Vários. Tem cara que escreve o habeas corpus dele, porque o habeas corpus não precisa de advogado. É sério. A gente brincava na faculdade que o cara faz o habeas corpus no papel de pão. É sério, porra. Então, assim, o que acontece? A inteligência artificial, ela veio para nos beneficiar. Então, às vezes, o cara procura, né? Olha, eu fui preso disso, qual que é a minha possibilidade de eu ter este tipo de resultado? Ele põe lá o prompt, a inteligência artificial vai mostrar para ele. Hoje, nós temos o TRT, se eu não me engano foi o TRT4, que é Tribunal Regional do Trabalho, que é o da 4ª Região, ela inventou o Galileu. O Galileu é uma inteligência artificial que foi adaptado para juízes, desembargadores, todos que são da área trabalhista. A inteligência artificial ajuda sentenças, despachos, acórdãos e assim por diante. Então, ela já dá o formato. Nossa, legal. E ela não trabalha, se eu não me engano, ela é conectada com a internet, mas ela trabalha somente com os dados internos dela. Então, você não precisa digitar o prompt. Você não precisa fazer, olha, eu quero assim, 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 assado. Já está lá os ícones. Despacho, sentença, acórdão, acordo. Você só clica lá e vai fazendo as mudanças. Aí você pega o caso, dá o número do processo, ela vai entrar no caso, já vai falar, olha, é isso que vai ser assim, 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 assado. É legal isso? É legal. Só que você acaba, às vezes, tirando um pouco Do raciocínio. do raciocínio, tanto do profissional advogado, como do profissional juiz.